Bom, vamos começar aqui pela mesa com o Jefferson Baranhos, que é superintendente de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer em nome da Agência Nacional do Petróleo a participação do órgão regulador. Eu não sei se eu fui convidado para a mesa uma provocação ou para me dar a oportunidade de responder aquilo que foi colocado aqui. Eu tenho um temor e tremor de falar algumas coisas, porque eu venho acompanhando esse mercado aí com intervalos de 15 anos que eu passei fora, longe de combustível, de abastecimento, mas desde a época do Conselho Nacional do Petróleo. Então, meu temor é que pareça que o órgão regulatório está querendo empurrar com a barriga suas responsabilidades ou se defender daquilo que foi insinuado aqui de ineficiência, de fiscalização, de regulação. Mas alguns fatos históricos nós não podemos deixar de estar retratando. Eu acho que a maioria das pessoas que nos conhece sabe exatamente em todos os polos o que é que nós temos falado. Em primeiro lugar, o desmonte da máquina administrativa não é de hoje. Desde a época do Conselho Nacional do Petróleo, passando por um maluco do presidente Collor, com a criação do DNC e a criação da ANP, com uma visão muito acadêmica do primeiro diretor-geral, que desprezou completamente a área de controle do abastecimento, argumentando a tese econômica de que o mercado se autorregula, e o mercado rapidamente chiou bastante, dizendo: isso é uma loucura e precisa criar um setor para que esse mercado seja efetivamente controlado. Então, estou muito tranquilo, porque a Agência Nacional do Petróleo, apesar de ser criada em 97, começar a trabalhar em 98, o órgão de fiscalização, o setor de fiscalização do órgão, efetivamente começou a trabalhar apenas há 2 anos, em dezembro de 2004. E de lá para cá, então, o mercado é testemunho, pelo menos a parte séria do mercado que tem interagido com a Agência Nacional do Petróleo, é testemunho daquilo que nós temos conseguido. E, aliás, nas transparências que foram colocadas aqui pela doutora Maria das Graças, demonstra isso. Quando nós diminuímos ou conseguimos constatar a diminuição da não conformidade dos produtos comercializados no Brasil, não é mágica que esses produtos, a não conformidade diminui, é porque tem a atuação de algum órgão fiscalizando esse mercado. Isso é motivo de orgulho, sim, não apenas de nós detectarmos como que está a qualidade do produto no Brasil, que, aliás, não existe nenhum país no mundo que tenha o tamanho do Brasil, a quantidade de pontos de revenda que nós temos, que tenha a qualidade que nós temos. Isso é motivo de orgulho, sim, e isso é produto de um trabalho, de uma coordenação de órgãos de fiscalização. E aqui a importância fundamental, e eu gosto de insistir, pela estrutura que nós temos no órgão federal, é necessário que nós tenhamos, e a Lei do Petróleo assim permite, que nós façamos realmente convênios com órgãos estaduais, principalmente com órgãos estaduais da Fazenda. E nos estados que nós temos esses convênios, e que eles são efetivos, com protocolos assinados, o resultado é sensacional, porque quem mais perde com relação à adulteração e não conformidade de combustível, ninguém mais do que a Secretaria Estadual fazendo a receita dos estados. E eu não entendo como tem estados da federação que ainda são reticentes em firmar convênios com a Agência Nacional do Petróleo. O estado de São Paulo está na frente com a expertise que tem no combate à sonegação de impostos, no combate a vários crimes aqui, e nós temos um guarda-chuva, que é o convênio, mas há 1 ano que nós tentamos firmar um protocolo executivo para que essas ações possam ser efetivas. E nós não queremos repassar a responsabilidade do órgão regulador. Mas se uma informação de um órgão conveniado chega às minhas mãos, imediatamente eu posso lavrar um documento sem sair do Rio de Janeiro, sem sair de Brasília, e imediatamente nós podemos dar efetividade à fiscalização. E aquele trabalho que a Secretaria Estadual de Fazenda, que já faz, se tivéssemos o protocolo executivo, era só repassar esse documento para a Agência Nacional do Petróleo e nós já ganharíamos um tempo grande aí. Sem falsa modéstia, eu quero dizer para os senhores e senhoras o seguinte: nós sabemos exatamente o que fazer e como fazer. Nós não temos as ferramentas e os instrumentos necessários para a rapidez que a sociedade espera que nós atuemos. Por motivos vários. Basta lembrar a questão orçamentária, que ano após ano os orçamentos são contingenciados. Aliás, a própria situação da Agência Nacional do Petróleo, o marco regulatório, há bem pouco tempo atrás,
ainda se questionava: é necessário ter agências regulatórias no Brasil? E vou mais longe. A Agência Nacional do Petróleo, agora, recentemente, foi aprovado pelo Congresso Nacional mais um diretor. Então, sistematicamente, nós trabalhamos com poucos diretores para decidir várias questões importantíssimas dentro do cenário da indústria do petróleo no Brasil. Sem contar a questão de recursos humanos, que isso aí é uma coisa conhecida de todos, público e notório. Vamos lembrar que o primeiro concurso público que a Agência Nacional de Petróleo fez para aumentar e potencializar nosso poder de fiscalização está completando um ano, completou agora em novembro. Então, todos esses fatores, eles prejudicam sim. E eu estou tranquilo também para dizer que as leis que estão regulando esse mercado, elas não foram feitas por técnicos que conhecem o mercado. Então, nós estamos trabalhando agora no Código Brasileiro de Combustíveis, sempre em conjunto com o mercado, a parte séria do mercado, que quer realmente que esse mercado seja regulado, junto com o Ministério das Minas e Energia, junto com parlamentares da base do governo e, pela primeira vez, ouvindo a área técnica para verificar realmente se essa legislação que está saindo, ela vem engessar o mercado, ela vem dar realmente instrumento que a sociedade espera que o órgão regulatório tenha para atuar. Então, eu acho que as pessoas têm que conhecer realmente a Agência Nacional do Petróleo. Volto a falar, e estou muito tranquilo para receber críticas, agora críticas que venham realmente ao encontro daquilo que nós queremos. E se nós não recebermos críticas, nós vamos ficar acomodados. E é bom que as críticas venham. Agora, as pessoas têm que conhecer o trabalho que nós temos feito. E com a estrutura, mesmo com essa estrutura insuficiente, eu busco aqui, dentro do Sindicom, e aliás a Petrobras participa, tem assento ao Sindicom, aqui o Fé Combustíveis, e outras entidades aqui, como o Sindidr, eu estou vendo, que deem o testemunho daquilo que nos últimos 2 anos nós temos feito, mesmo com a insuficiência de recursos e de estrutura que nós temos. Então, estamos à disposição para responder as perguntas aqui e interagir com os senhores. Aliás, a Agência Nacional do Petróleo, não sei as outras agências, mas é um dos órgãos mais democráticos e transparentes que eu vejo dentro da estrutura do Estado brasileiro. Não fazemos uma norma que venha impactar em direitos dos agentes do mercado, que não seja bastante debatida, amplamente debatida, democraticamente, sempre precedido de consulta pública e audiência pública. Então, estamos abertos e procuramos sempre os agentes de mercado para conseguirmos atingir aquilo que a sociedade espera, pensando sempre, em primeiro lugar, no elo mais fraco, que é o consumidor. Muito obrigado. Ô Jefferson, fica devendo para a gente, então, aí, depois do seminário, uma relação desses problemas de ordem legal, a dificuldade de autuar, a dificuldade de fechar, a questão dos convênios, se desse para passar uma relação de sugestões de aprimoramento na parte legal, na parte de trabalho conjunto com os demais órgãos, ajudaria bastante para dar luz nesse setor aí. Ok. Bom, eu passo a palavra agora ao Hernani Filgueiras, que é gerente de abastecimento e petroquímica do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Muito boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito ao Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, para que viéssemos aqui participar desse fórum e aproveitar e justificar a ausência do nosso presidente, o Dr. João Carlos de Luca, e ele pessoalmente gostaria de estar aqui, mas por conta de uma viagem de emergência ao exterior, pediu para que eu viesse aqui representá-lo. O IBP, para aqueles que não conhecem, nós somos uma organização sem fins lucrativos, vamos completar no que vem 50 anos, e o IBP se notabilizou ao longo desses 50 anos pela realização de congressos e cursos, feiras, exposições, etc. Mas depois da promulgação da Lei 9478, que a lei que praticamente quebrou o monopólio do petróleo, o IBP achou por bem que deveria rever sua estrutura, sua forma de atuação, e foi nessa onda que foi criada essa gerência de abastecimento, junto com a gerência de exploração e produção, gerência de segmento de toda a cadeia de petróleo e gás, pegando o upstream até a parte de petroquímica. E nós lá, a nossa missão hoje é trabalhar para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás do país, visando uma indústria competitiva, ética, socialmente responsável. E, nesse sentido, a gente concorda com tudo que foi dito aqui pela presidente da BR, doutora Graça Forte, e realmente nós somos a favor da iniciativa, da ética na concorrência.
E esses problemas, conforme ela disse, eles são recorrentes. Já se sabe disso aí há 10 anos que os problemas existem, né? Todo mundo sabe o diagnóstico, mas sabe também o remédio, mas por razões várias não se toma uma medida mais drástica para corrigir, né? Já vi várias apresentações aqui do Dr. Alísio Vaz, vice-presidente do Sindicom, ele também cita exatamente os mesmos problemas, né? Então, eu citar, seria repassar aqui, seria chover no molhado, mas eu vou citar aqui alguns pontos que eu pensei aí, algumas percepções colhidas no âmbito das discussões das nossas comissões técnicas, né? E que eu gostaria de deixar aí para reflexão. O primeiro deles é com relação ao álcool. Ano passado, nós promovemos aí um fórum de debate sobre qualidade de combustíveis, foi feito aqui em São Paulo, e nesse fórum que se discutiu aí, se debateu mais profundamente a ideia de corar o álcool anidro, né? E dali saiu a ideia de realmente implementar isso. Na ocasião estava lá o Dr. Eduardo Carvalho, um dos palestrantes, junto com a ANP, a Fábia, várias distribuidoras, e depois a ANP se encarregou aí de tomar as medidas que realmente hoje parece que os benefícios são grandes, né? Naquela ocasião, nós do IBP sugerimos que se debatesse a ideia de só ter um tipo de álcool, né? E isso aí, naquela ocasião, o representante dos produtores de álcool, ele, na mesa lá, ele não viu com muita simpatia essa ideia, alegando aí problemas operacionais na produção, né? Mas eu acho que a gente deveria insistir nisso, já que a gente viu que todos os grupos aqui que falaram resolveriam uma série de problemas, né? A existência de um álcool só, né? Um outro item que nós julgamos também muito importante é com relação a solventes, né? Vários fóruns que a gente participa, os produtores de solventes, eles estão sempre reclamando da necessidade de adicionar marcadores aos solventes, né? E a gente acha que isso aí não deve ser adotado. É uma solução importante, né? Uma portaria da ANP que estabelece isso, você pode identificar a origem do solvente produzido no país ou importado e tentar rastrear aí eventuais fraudes, né? Associado a essa questão de solventes, nós também gostaríamos de sugerir, já foi falado aqui ano passado pelo representante da BR, na terceira mesa, sobre a necessidade de se equiparar a carga tributária de solventes da gasolina. Isso aí, evidentemente, é uma coisa um tanto quanto polêmica, porque no momento se discute até a redução de carga tributária, a gente sugeria aumentar. A gente acha que isso aí, efetivamente, reduziria, entre aspas, a atratividade econômica da fraude. Então, a gente acha que isso aí é uma decisão muito importante também, né? Um outro item que nós lidamos aqui foi que a gente olhando aí o modelo de abastecimento do IBP, desculpa, da ANP, a gente vê ainda a existência do formulador. Formulador, para quem não sabe, é o blender, que é ele que vai comprar várias correntes de solventes e correntes de carboneto, misturar para se fazer gasolina. Só para dizer que isso não é da Agência Nacional do Petróleo. Isso aí veio com a lei da CID. Tá? E a agência não suspendeu o formulador, inclusive por decisão da diretoria. Está suspenso isso aí. Não, sim, eu concordo que está suspenso. Eu digo o seguinte, no modelo de abastecimento, quando se concebeu o modelo, se criou esse agente econômico, foi a própria ANP que criou. Eu sei disso, digo com muita tranquilidade, porque eu era na época superintendente de refino da ANP, e eu fui contra essa criação desse agente e fui voto vencido. Acho até que a diretoria decidiu, dizendo que isso aí ia contra o espírito da lei, né, que a lei 948 é o quê? Você incentivar a concorrência. Então, quanto mais agente econômico você ter no mercado contestando a Petrobras, seria interessante. Então, foi esse o conceito. Então, eu fui voto vencido aí. Mas, de qualquer forma, foi feito, né? E hoje a gente vê que realmente não foi uma decisão acertada ter criado. A decisão foi suspensa, né? Tem uma portaria suspendendo, mas ele oficialmente existe. Parece que tem um autorizado aí que tem outros que estão tentando. Isso aqui, a diretoria decidiu há 3 semanas atrás, não existe mais formulador. Ótimo. Então, muito bom. Eu não sabia dessa, desculpa, eu não sabia dessas 3 semanas atrás. Então, ótimo, isso já está resolvido, né? E um outro ponto muito importante também, Rogério, você poderia me ajudar aí, seria uma mudança na legislação das penalidades, não é isso? Eu, na nossa avaliação, quando eu estava na ANP, a gente fala em mudança de lei no Brasil, é muito complicado. Mas quando a gente estava na ANP, a gente via que a penalidade mais severa que tinha para a agente econômica é de 5 milhões de reais. Não sei se isso permanece ainda. Eu me lembro do agente econômico que teve aí um processo grande de adulteração, não interessa o nome, claro. Na nossa avaliação, ele apurou aí num período de um ano perto de 250 milhões de reais, hoje daria 250 a 300, a conta foi aproximada, não é?
e ele simplesmente pagou 3,5 milhões de multa, né? Porque a multa era 5 milhões, mas quando ele reconheceu, digamos assim, a culpa, não sei se o termo é esse, ele teve um deságio, então pagou 3,5 milhões. Então o crime compensa, o sujeito resgata 250, 300 milhões de reais, paga 3,5 milhões. Então é um negócio realmente que precisava ser revisto. E um outro item que nós achamos muito importante é o fato do fortalecimento da ANP, que você agora há pouco citou. Realmente houve, eu acho, na nossa avaliação, um descaso com a ANP. Até pouco tempo atrás a ANP tinha 2 diretores só, quer dizer, as decisões administrativas mais simples não se podia tomar, né? E a gente acha agora, felizmente, já está quase o quadro completo, a gente acha que o mercado só será forte se tiver um órgão regulador forte. Então, acho que gestões devem ser feitas no sentido de fortalecer a ANP. Eu listei vários, mas seria uma coisa repetitiva, já que muita gente já disse aqui os problemas que ocorrem no setor. Eu daria por encerrada aqui essa minha participação. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao Jean Lecor, que é vice-presidente da BCG. Boa tarde. Obrigado pelo convite para esse fórum. Eu represento aqui BCG. BCG é uma consultoria estratégica. De certa forma, o que me diferencia de várias pessoas que falam aqui, que eu não sou especialista do setor de distribuição de combustível. Nós ajudamos grandes clientes a competir e a buscar e encontrar vantagens competitivas em diversos setores, não apenas distribuição de combustível, mas em cadeias produtivas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas indústrias no Brasil nos últimos 8 anos, morando aqui, trabalhando com grandes empresas aqui, mas também na Europa, alguns anos antes disso. E nessa busca de vantagem competitiva por grandes empresas, existem obviamente algumas diferenças entre mercados, existem peculiaridades, existem gostos dos consumidores, mas existem também grandes leis econômicas que são constantes de um mercado para outro. Existem efeitos de escala, existem forças de consolidação, existem estratégias de construção de uma marca. E o que diferencia a minha experiência em outros países e aqui no Brasil é um fator que existe aqui e que é um parâmetro fundamental de qualquer análise de cadeia produtiva, que é a informalidade. Aqui a questão é como grande empresa, ou como empresa formal, eu consigo competir contra pequenos informais. E de certa forma, a resposta muda de uma indústria para outra. Em algumas indústrias, os jogadores formais conseguem, através da sua escala, através da sua tecnologia, através da sua marca, competir contra pequenos informais. E outras, não. E, às vezes, observando a estrutura competitiva de uma indústria, você pode facilmente entender se é um jogo onde os grandes os formais conseguem competir ou não. Mas, com certeza, o assunto de informalidade é um assunto bastante estudado, que tem sido bastante estudado nos últimos anos no Brasil. Se basta entrar no Google e digitar informalidade, você encontra um monte de estudos de universitários, de associações, de indústrias, de consultorias. Saiu um muito bom relatório da McKinsey 2 anos atrás sobre o tema. E realmente o que se destaca é que o custo da informalidade no Brasil é gigantesco. Esse estudo que eu mencionei de 2 anos atrás coloca o custo da informalidade no Brasil em 1 ou 2 pontos de crescimento do PIB. Talvez seja mais, talvez seja menos, mas enfim, é um custo para a sociedade muito grande. E dentro dos vários setores que compõem essa informalidade, o setor de distribuição de combustível se destaca, primeiro pelo porte. Estamos falando de um mercado de 150 bilhões de reais. A título de comparação, um setor que também conhece dificuldades parecidas, que é o setor da cadeia farmacêutica, é um setor de 25 bilhões de reais. 150 bilhões de reais é muito. E também são muitas as formas, várias mencionadas nas apresentações anteriores, de bolar as regras nesse setor.
E o tamanho da vantagem que você consegue criar ao praticar misturas, ao sonegar impostos, é grande nesse setor. De forma que, tanto pelo porte do setor, quanto pela profundidade, a intensidade da vantagem que você consegue ao ser informal, realmente ele se destaca como um setor, um setor onde os pequenos podem fazer festa e ganhar um monte de dinheiro às custas da economia, do país, da sociedade e dos grandes competidores que investem e que pretendem jogar pelas regras. E fazendo algumas contas rápidas, esse setor movimenta uma tributação de 50 bilhões de reais. Eu vi uma apresentação do Sindicom que a quantidade de impostos sonegados só pela questão ligada a álcool é estimado em 3 bilhões de reais. Se existem 30 mil postos de gasolina no Brasil, divide 3 bilhões de reais por 30 mil postos, você obtém alguma coisa como 100 mil reais por posto que você poderia gastar e ainda pagando a conta para melhorar a fiscalização. Então você consegue colocar um fiscal por posto e ainda ganhar dinheiro nessa história. Então, as soluções existem, e vimos várias delas. As soluções técnicas existem, não tenha dúvida disso. Eu acho que aqui eu não estou aqui para colocar fatos novos na mesa, mas simplesmente para colocar alguns grandes números. O que falta é provavelmente uma articulação dos órgãos que vão fazer isso acontecer. O segundo ponto é, do ponto de vista de uma empresa, seja uma Shell, seja uma BR, seja uma Ipiranga, que pretende jogar pelas regras, é um mercado muito difícil. Eu não entendo, sinceramente, como essas empresas conseguem gerar resultado positivo e pagar o capital que eles investem nessas indústrias. Se eu fosse elas, eu já teria saído desse mercado. Aliás, faz anos que a Shell é rumorada sendo um candidato possível para sair. E eu li há pouco uma entrevista do presidente da Shell no Brasil, que fala que ele acredita no país, que ele quer investir, que ele quer crescer. E eu admiro essa confiança. Eu acho que, de certa forma, essas empresas que continuam atuando, investindo nesse setor, jogando pelas regras, elas mostram um belo ato de confiança e fé que algum dia esse quadro vai melhorar. Porque hoje eu não entendo como elas conseguem retornar o capital investido. O terceiro ponto que eu gostaria de fazer é que o termômetro da informalidade nesse país, de alguma forma, vai ser a inevitável consolidação do setor que vai acontecer o dia que essa informalidade se reduzir. Na distribuição de combustível, como em outros tipos de distribuição, existem efeitos de escala que fazem que um competidor maior consiga ser mais eficiente. Isso é uma regra econômica universal e só tendo informalidade você consegue explicar a sobrevivência de um monte de pequenas distribuidores, como o presidente Graça estava mostrando, que não tem marca, que não tem escala, que não deveriam poder competir contra as grandes distribuidoras. Então, de certa forma, tem obviamente que haver uma competição intensa, saudável nesse setor. Não sei se o número de atores ideal para o setor é 5, 10, 20, 30, mas 250 com certeza não é. Então, de certa forma, só acreditarei na racionalização do setor e na melhoria das práticas competitivas quando eu virei algum tipo de consolidação acontecer. Passo agora para o Marcelino Guedes Ferreira Gomes, que é diretor de terminais e oleodutos da Transpetro. Eu acho que esse setor ele se confunde com a história do Brasil. Nós sabemos que o etanol e o açúcar faz parte da história do Brasil. E nós estamos passando por um momento que não podemos perder essa oportunidade. E nós falamos e pensamos,
e não desdobramos isso em ações. Eu acho que o mercado não vai esperar pelos nossos pensamentos. Nós temos que desdobrar isso em ações, em construções, em projetos. Isso nós não conseguimos fazer. Então nós deveríamos ter aqui, construindo o Brasil realmente do futuro. Porque meu pai falava, e já não está mais aqui, que o Brasil é o país do futuro. O futuro passou e esse eu não vi. Provavelmente também não vou deixar para meus filhos. Mas o etanol é muito importante para a gente. Então, eu acho que nós temos que discutir alguns pontos fundamentais em relação a essa oportunidade para o Brasil e que nós mostramos para o mundo que somos capazes, nós somos capazes realmente de desenvolver um projeto lá da cana-de-açúcar até o posto de gasolina. Então, eu acho que nós temos que discutir, sim, né, como garantir o aumento da produção e o aumento de produção verdadeiro, e não aquele que fica monitorando o mercado nacional, aquele que quer botar o Brasil como uma referência no mercado global. Então, nós temos hoje uma previsão de viabilizar um aumento da produção de etanol de 50% para o ano 2010 e 2011. Isso o mercado interno vai consumir todo e nós não vamos conseguir montar e estruturar um projeto de exportação. O que nós estamos pensando realmente num verdadeiro programa de aumento da produção nacional de etanol? Segundo assunto, logística. Como nós podemos imaginar que vamos colocar álcool produzindo a 200 quilômetros de Cuiabá, na Ásia, se nós não estivermos pensando de forma verdadeiramente forte em investimento em logística? E nós já falamos de logística de etanol, Eduardo, 3, 4 anos, nós conversamos sobre isso, e não conseguimos viabilizar um projeto verdadeiro de como vamos viabilizar a logística do etanol no Brasil. Porque o que muda da logística do passado para agora? Quando nós não tínhamos o etanol no centro-oeste brasileiro, todo o movimento de combustível sempre foi da costa brasileira para o interior. Agora muda. Agora ele fica necessariamente no sentido inverso, do centro-oeste para o litoral. E nós não temos condições de viabilizar essa movimentação de grandes volumes. Outro aspecto importante, todos sabem o esforço que nós fizemos em pesquisa e desenvolvimento do setor de etanol. E o que nós fizemos no passado e quanto nós investimos hoje? Muito pouco. O Brasil precisa ficar atento se nós vamos perder este momento histórico do Brasil. E vai fazer parte da nossa história, porque nós vamos deixar mais essa oportunidade fugir. Temos que ter um programa de pesquisa e desenvolvimento para o etanol, tanto na primeira geração, do etanol da cana-de-açúcar, como o de celulose. Por último, discutir mais 2 itens. Garantia de suprimento do mercado nacional e internacional. Não tem jeito. Isso tem que ser amplamente discutido, nós sabemos disso. E aí vem várias discussões. Estoque verdadeiro, estoque virtual, estoque imitando, plagiando o horário de verão. Mas nós temos que discutir verdadeiramente este assunto, que é a garantia do suprimento desse produto, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. E por último, nós também falamos, isso aí todo mundo sabe, todo mundo vem aqui, que nós recebemos de missões todos os dias, todas as semanas. É da Tailândia, é da Índia, da China, é do Japão, é da Colômbia, dos Estados Unidos, do Canadá, e muita gente vem aqui olhar o Brasil. Que programa nós temos hoje de promoção comercial desse produto no mundo? Então nós temos que ter um programa, uma inteligência para o etanol brasileiro. Se nós não tivermos um programa estruturado, com a participação efetiva do setor produtivo, que muito fez, o programa, o Proálcool, é um programa de sucesso no Brasil. E temos que aproveitar essa experiência para não perdermos mais essa oportunidade. Então ficam essas 5 observações. Como vamos discutir uma inteligência para o setor de etanol brasileiro e não só pensar como vamos construir. Não temos muito tempo. O tempo, quando nós falamos de investimento para 2011, Eduardo, 2011 é hoje. Porque se nós não começarmos a pensar em 2011 é hoje. E nós vamos perder mais dessa oportunidade. Obrigado. Dar uma informaçãozinha sobre essa questão. Eu estou escrevendo a biografia do embaixador Moreira Salles e pego uma parte da história das refinarias brasileiras. E peguei o depoimento do João
Pedro Gouveia Vieira em 90 e poucos, para vocês verem o que é o problema brasileiro. A gasolina aqui nobre é azul, né? Originalmente era verde. Daí um empresário colombiano, radicado no Rio, chamado Santivales, depois ele é comprador imobiliário lá, ele importou gasolina verde, que estava adulterada. Desmoralizou tanto verde, que depois tiveram que criar a gasolina azul, porque ninguém mais comprava gasolina verde também. É histórico. Deixa eu passar agora para o Luiz Antônio Sobrinho, que é gerente da área de abastecimento do Petrobras. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Eu vou me ater mais à questão da adulteração e sonegação. O que me espanta nessa questão por exemplo, na questão do alpanilho molhado e do adição de solvente na gasolina, é que são práticas de anos e anos e anos atrás. Desde que eu entrei fui para a comercial em 96, eu ouço falar de solvente na gasolina. Levamos 10 anos para tomar a primeira atitude, que é fazer o corante do solvente. O álcool também teve esse problema, então eu não sei o que acontece, a demora em tomar ações que levem à solução de problemas. Então, eu acho que uma questão crítica é a rapidez de solucionar esse problema que todo mundo conhece. Qual é a dificuldade? Eu estranho. Uma questão também da alteração, por exemplo, do solvente na gasolina, é que antigamente, quando essa questão de solvente não estava na mídia, a culpa acabava na gasolina da Petrobras. Ela falava no meio da rua que gasolina porcaria, Petrobras, não sei o que e tal. Hoje em dia, com essa questão da mídia, já explorando mais a questão da adulteração, hoje em dia a sociedade já tem mais consciência e comprou uma gasolina batizada. Então, essas questões de qualidade de produto, apesar de toda essa exploração da mídia sobre esse assunto, algumas vezes cai na Petrobras. Eu me lembro quando era gerente comercial e chegou uma época que era um hit de comprar querosene de aviação. Quem nunca vendeu uma gota para aeroporto queria comprar querosene de aviação. Eu acho que ele misturava com a gasolina, um pouquinho, e adulterava. Então tinha uma dessas companhias, outra, chegou lá na Petrobras, não, quero comprar querosene de aviação. Mas como, meu filho, você não? Você é aeroporto, onde é que você vende? Ah, não, eu supro uma fazenda com diesel, lá o cara tem um aviãozinho que usa querosene e tal. Então, a Petrobras sempre resistiu muito a essas tentativas de adulteração. Me lembro que, na época também das liminares, a questão sempre cai numa vantagem tributária. No período das liminares, eu tenho até um colega aqui, que está ali, gerente comercial da região de São Paulo, a gente resistia a cumprir a liminar de isenção de ICMS, de CID, mas vinha lá o agente da lei queria prender a gente, queria prender. Tem um colega aqui que teve que sair pela saída dos fundos. Ele, gerente geral da refinaria de Paulinha, que teve que sair pela porta dos fundos da refinaria. Então a Petrobras sempre teve uma ação muito positiva nessa questão de lutar para ter um segmento limpo e ético, mesmo porque eram seus clientes. Os clientes é que reclamavam essa postura da Petrobras. Então, eu acho que isso é um dever de cada um. Hoje em dia talvez esteja menos crítica essa questão de liminar, mas como disse, a graça são ondas. Começou muito forte em 98, depois caiu, 2003 foi a festa da CID. Então essa postura da Petrobras, ela sempre foi muito forte. E essa questão da tributação acaba uma pressão do fisco de ser a Petrobras a substituta tributária de tudo. Hoje já somos de gasolina, já somos de diesel. No evento de Angra, houve que ocorreu
na sexta-feira passada, tem uns colegas aqui que participaram, já houve uma sugestão de nós sermos substituto tributário do óleo de combustível. Parece que o óleo de combustível, uma parte é recolhida na Petrobras e outra parte é recolhida posteriormente. Então já querem que nós sejamos o substituto tributário do óleo de combustível. Em resumo, essa questão da tributação é muito importante na competição, né? Eu vejo que aqui falaram que uma distribuidora, né, o lucro líquido da distribuidora, no final das contas, depois de pagar todos os tributos e custos, é 1% do faturamento. 1% do faturamento. Se quando dá, né? Agora, o sonegador de imposto, ele já sai com 18% de vantagem. Não há como competir, né? E se você tem uma revenda em que um posto está praticando uma sonegação, os 4 ou 5 postos que estão do lado, para sobreviver mesmo, né, eles têm que baixar o preço, né? Então isso é uma ação que acaba sendo em cadeia, né, que polui poucos polui todo o segmento, né? Então, a Petrobras tem sido muito ativa, tem dado todos os fornecimentos de informações que os agentes estão solicitando, e a expectativa é que mais na frente isso se resolva e tenhamos um país melhor, né? Obrigado. Passou ao Cláudio aqui Ishihara, diretor do Departamento de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Ministério das Minas e Energia. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui presente para discutir esses assuntos tão importantes e ouvir aqui não somente reclamações, mas procurar também se ter, apontar caminhos para a busca dessas soluções. Inicialmente, eu não gostaria de fazer um comentário específico sobre cada mesa, mas um comentário geral. E, inicialmente, falando sobre a questão do biocombustível, é um interesse muito grande desse governo de se ter essa implementação cada vez mais forte de biocombustíveis, tanto no álcool quanto no biodiesel. A doutora Vanessa, na época da nossa secretária, implementou isso com toda a competência que lhe é peculiar. E eu gostaria de dizer e até provocar um pouco as distribuidoras para que façam o dever de casa, no sentido de se colocar o biodiesel como uma realidade. A BR está fazendo seu dever de casa, está atuando fortemente nisso, e é importante que isso seja levado à frente pelas outras distribuidoras, porque, não tenham dúvida, senhores, este é um combustível que vai ser implementado na matriz energética por interesse do governo. Um ponto muito importante que foi discutido, a questão da revisão tributária, a questão do solvente. Isto pode ser feito, de fato, uma equiparação tributária e, com isso, posteriormente, talvez, para alguns segmentos que não tenham a devida competição, a competitividade do seu produto frente até a produtos estrangeiros, ser feito um crédito desse tributo. Não sei como isso pode ser feito, não sou tributarista, mas é uma sugestão aí, de repente, da gente começar a estudar alguma coisa nesse sentido, porque isso vai inibir, inicialmente, quem compra para adulterar, e quem compra, de fato, e precisa dessa condição diferenciada, ela poderia ter um crédito para que depois ela possa se recuperar esse gasto inicial com a compra do solvente com tributo. Bom, o Código de Combustíveis é um assunto que nós temos acompanhado diuturnamente lá no Ministério. Até onde eu entendo, até onde acompanhei, todas as manifestações de todos os convidados nas audiências públicas manifestaram a mesma preocupação de fortalecimento da Agência Nacional do Petróleo. E isso, todas as correntes, sejam ligadas à área dos sindicatos, sejam ligadas à área de federações ou governo, todo mundo quer não é revitalização, mas uma
revigoramento do setor de fiscalização da agência. Muito importante, muito interessante o que o Dr. Gerson falou com relação aos convênios. Isso é uma capacidade tremenda de multiplicação do poder de fiscalização. A ação de fiscalização feita com meio de convênios com a Secretaria de Fazenda, PROCONs, Ministério Público, isso dá um poder de fiscalização muito amplo para a ANP e é um trabalho digno de ser registrado. Bom, a última mesa nós tratamos, eu particularmente fiz parte dessa mesa, nós tratamos sobre as questões distribuidoras. Eu não queria falar muito sobre o que a gente discutiu, até porque o Moro já fez isso com bastante propriedade, mas eu gostaria de deixar uma mensagem do que é que a gente precisa, ou do que é que as distribuidoras do futuro vão estar enfrentando. A doutora Graça, na sua apresentação, já mostrou muito do que a gente acha que pode acontecer no futuro, ou seja, uma diversificação de serviços, uma diversificação de novos produtos que podem ser explorados pela distribuidora. Então, esses são os pontos básicos que eu gostaria de comentar e, não sei, acho que agora vai ser aberta posteriormente vai ser aberta uma sessão de perguntas, né, e eu estou à disposição. Muito obrigado. Paulo Miranda, representando a Fé Combustíveis. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite de participar desse evento. E como a doutora Maria da Graça Foster estava falando aqui na apresentação dela, dos problemas recorrentes nesses últimos anos, eu lembrei aqui, Luiz Nassif, que há 8 anos atrás nós o convidamos para fazer uma palestra no Hotel Uruminas, né, pelo Minas Petro, Sindicato de Minas Gerais, quando a gente abordava a questão da abertura do setor, né, os problemas econômicos, e nós lançávamos naquela data uma campanha contra o combustível adulterado em Minas Gerais. Então nós gastamos na época R$500 milhões para fazer uma campanha onde nós identificávamos todos os postos. Este posto trabalha contra o combustível adulterado, este posto está na campanha contra o combustível adulterado. Essa campanha tinha outdoor, tinha parceria com algumas companhias, tinha também um trabalho na televisão, rádio, e 2 fraudadores conhecidos em Belo Horizonte clonaram as nossas faixas. Então, nosso departamento jurídico teve que entrar com uma ação na justiça, conseguir uma liminar para ir lá retirar a faixa que o posto tinha colocado, igualzinha a nossa, né? Este posto está na campanha contra o combustível adulterado. E era o maior vendedor de solvente que tinha em Belo Horizonte, né? Esse caso é até notório, porque esse empresário comprou uma empresa de solvente, chamava Milênio, e lá então ele adquiriu o solvente e misturava 30%, 40% de solvente na gasolina. E ele acabou... Bom, nós contratamos uma empresa de investigação, fizemos aquele filme que passou na época na Rede Globo, onde mostrava um caminhão que saía da base de distribuição, parava lá na indústria dele, ficava mais ou menos 30, 40 minutos, depois ia para os postos, né, levar aquele produto. E fizemos 4 cópias desses documentos com um dossiê completo. Uma dessas cópias foi para a Rede Globo, outra para o Davi Zilberstein, que na época era o diretor-geral da agência, que prometeu agir em 30 dias. Outra cópia foi para a Secretaria da Fazenda e outra para o Ministério Público, que nós entregamos na mão do Dr. Francisco, que depois ele foi assassinado por esse empresário, né? E o Dr. Francisco virou, né, o herói da revenda, porque foi a partir desse episódio traumático para todos que foi criada uma força-tarefa no Estado, e aí os 280 promotores que eram ligados à defesa do consumidor entraram realmente na ação de fiscalizar todos os postos do Estado. E naquela ocasião também nós brigávamos por um convênio da ANP com a Secretaria de Fazenda, para que a Fazenda também, que a ANP tinha 48 fiscais, 50 fiscais na época, né? E que então a ANP, fazendo um convênio com a Secretaria Estadual da Fazenda, ia permitir que a Fazenda também fiscalizasse. Então, eu sei que o assunto é muito extenso e tem muita coisa para falar, mas eu notei 2 pontos que eu acho que nós poderíamos sugerir, né, a Fé Combustíveis,
tem batalhado muito em cima disso, junto com os sindicatos. Primeiro, nós conhecemos todos os problemas do setor, porque como a gente está no varejo, nós temos postos revendedores instalados nos 5.000 e tantos municípios que tem pelo país. Minas tem 853 municípios, e eu tenho uma espécie de uma central de informações no sindicato, onde eu recebo todo dia ligação do revendedor que fala: Paulo, tem álcool entrando aqui na fronteira com São Paulo. Paulo, tem um cara adulterando combustível aqui no sul de Minas. Triângulo Mineiro, na região de Uberlândia, nós temos hoje 50% do mercado de álcool sendo informal, que é uma figura que eu acho que só tem no Brasil mesmo. Mas eu acho que a questão do álcool, eu acho que nós nem resolvemos ainda a questão do álcool. Apesar de alguém falar assim: nós já temos a experiência bem sucedida do álcool, agora vamos copiar essa experiência com o biodiesel. Eu diria que ainda não é uma experiência, pelo menos na área de fiscalização, não é ainda uma experiência bem sucedida com álcool. Porque o álcool hoje, ele acaba criando um distúrbio, uma distorção na questão da gasolina e do óleo diesel. Porque quando eu tenho um empresário que se beneficia dos impostos, da carga tributária que tem no álcool, esse empresário pode vender gasolina e óleo diesel até a preço de custo, porque ele está sendo remunerado fortemente no álcool e ele então acaba criando uma distorção no mercado dos outros dois produtos. Então, nós sempre fizemos um apelo muito grande para que houvesse sim uma forte fiscalização no álcool, em todos os níveis, na produção, na distribuição e na revenda também. Eu só gostaria de citar a experiência da Fazenda, dizendo o seguinte, que nós temos em Minas Gerais 2.600 fiscais, a Fazenda de Minas tem 2.600 fiscais. Hoje a ANP treinou 600 desses 2.600 para fiscalizar os postos, e a gente recebe um fiscal toda semana nos postos. Eu acho que é uma questão realmente de fiscalizar, porque hoje está muito mais difícil para esses empresários que são bandidos conhecidos no mercado atuarem por causa da fiscalização mais presente ali. Então, eu acho que tem que ter fiscalização maciça mesmo. Então, a Fazenda tem 600 fiscais para 4.000 postos, significa que um fiscal atua em 6, 7 postos, e isso faz com que ele esteja sempre presente. Então, é necessário uma fiscalização diuturna em todo o setor para que a gente possa acabar com as fraudes. A última fiscalização que teve na região metropolitana, junto com Fazenda, Procon e ANP, foram fiscalizados 300 postos e não foi encontrado nenhum posto com produto não conforme. Quer dizer, eu acho que é um avanço, porque nós tivemos essa experiência agora recente, o chefe do Procon estadual, o doutor Amauri, e ele sempre passa as informações. Então, eu acho que esses convênios com as secretarias de Fazenda, eles são extremamente importantes para o setor. Então, acho que a ANP e todas as autoridades, todos nós que fazemos parte desse setor, eu acho que a gente tinha que realmente trabalhar em cima disso, de influenciar as autoridades, pedir que esses convênios sejam efetivados com a ANP, Ministério Público e secretarias de Fazenda, porque faz com que haja uma fiscalização onde um posto pode ser autuado pela Fazenda e pelo Ministério Público, não só pela ANP. Então, acho que esses convênios seria, no nosso caso, um fator mais importante. E o outro é a reforma tributária, quer dizer, quando você tem diferenças de alíquota de estado para estado, eu tenho na minha fronteira, eu tenho uma fronteira com São Paulo, com Rio, com Espírito Santo, com Goiás, e cada um pratica uma alíquota diferente. Nós tivemos uns 3 anos, por exemplo, com a alíquota de ICMS do óleo diesel de 18, sendo que nos estados limítrofes essa alíquota era 12. Então, só nas rodovias, mais de 200 postos fecharam as portas porque não tinham como competir com o óleo diesel que era contrabandeado então dos outros estados. Então, acho que aquela unificação das alíquotas do ICMS seria o ponto mais importante nisso. Hoje você tem São Paulo com 12% de ICMS no álcool e os estados quase todos com 25%. Então, há uma vantagem tributária enorme uma pessoa aqui de São Paulo comprar uma carreta de álcool, falar que vai entregar aqui em São Paulo e atravessar a fronteira e vender nos outros estados. Quer dizer, você tem aí uma vantagem tributária muito grande
E não só isso, eles também têm outros artifícios, há uma engenharia tributária toda por trás disso. Você pega a nota fiscal em Uberlândia, de álcool, onde o preço que o revendedor está pagando por litro é R$ 2,10 e ele está vendendo na bomba por R$ 1,59. Quer dizer, qualquer um fiscal que dá uma olhada na nota fiscal dessa não vai entender nada. Mas é porque na hora que ele sai de São Paulo por um valor na nota fiscal muito maior, quando ele entra no estado de Minas Gerais, as fazendas têm um sistema de compensação, então ele está dizendo que recolheu 12% em cima de um determinado valor mais alto, e quando ele tem que complementar aquele imposto do estado, ele já foi recolhido e ele acaba não complementando nada. Então, tem uma série de artifícios aí que a gente tem que estar atento, porque todo dia está mudando, né? E não adianta, a gente tem que estar sempre atualizado com todas as questões aí no até o PA. Né? Nós tivemos uma usina de álcool em Minas Gerais, que ela foi nos concessionários de automóveis de uma determinada cidade e ofereceu todo veículo vendido na concessionária vai ter um brinde de 500 litros de álcool. Só que o dono do carro, o cara que comprava o veículo, tinha que entrar lá dentro da usina, abastecer um PA, uma bombinha de álcool que tinha lá dentro do pátio da usina. Então a gente vê todos, essa bomba inclusive foi fechada pelo PROCON estadual, depois acho que foi informado para a ANP. Então a gente está sempre vigiando, mas a gente tem informação, né, sempre do estado todo, e eles estão mudando as práticas todos os dias. Mas eu diria que essa reforma tributária também não sai. Tem também 10 anos que a gente vive sonhando com a reforma tributária, né? Mas eu acho que um dos pontos que todos os agentes do setor poderiam focar seria naquela regulamentação da Lei 10.333 de 2003, né, que eu acho que já haveria aí um ganho enorme para todos nós do setor, né? Eu acho que eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, até para poupar vocês aí de muita história sobre fraude no combustível, porque a nossa vida, a gente nunca para de trabalhar. Quando a gente está acabando de efetuar uma ação, já começa outra e aparece outra e mais outra, né, de todas as formas. E eu acho que se a gente concentrasse a nossa ação nesses convênios da ANP para aumentar o número de fiscais no mercado, fiscais para todo mundo, fiscais para revenda, fiscais para as distribuidoras, fiscais que possam também ter um controle maior da produção nas usinas. Quando a gente fala em novos combustíveis, a gente sente até um frio na espinha, porque a gente sabe que com a pluralidade de produtores fica mais difícil fiscalizar. E aí sempre vem aquela sugestão de pegar a Petrobras e colocar como substituto tributário, né? Ou então concentrar, criar a banca do álcool ou a banca do biodiesel. Ou a questão da logística. No passado nós tínhamos a equalização de preços, né, onde o diesel era colocado no Brasil inteiro pelo mesmo preço, porque havia uma equalização no frete, né? E até 88 tinha também o imposto único. São coisas que a gente hoje, né, recorda com saudade, porque o imposto único, os próprios governadores trabalharam para acabar com ele, e era uma maravilha, né, porque todos os tributos eram recolhidos lá e não havia sonegação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde.